para a tua palavra, Senhor, nesse momento, Senhor, que ela possa vir, Senhor, uma palavra de encontro às nossas necessidades, Senhor. Ó Deus querido, e aqueles que entraram aqui tristes, possam sair daqui alegres, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Deus bendito e amado, que o Espírito Santo venha nos revelar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, servos de Deus, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria pela primeira vez estar nesta casa, ocupar essa santa tribuna, para estar fazendo uso da poderosíssima palavra do nosso Deus, do nosso Pai, e louvar a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Louvar a Ele pela vida das lideranças desse ministério. Glória a Deus. Pastor Val, pastora Aparecida, Deus abençoe a vocês, a casa de vocês, família de vocês, ministério de vocês. Quero louvar a Deus também pela vida de Josival, sua esposa, sua família. É uma honra. Eu confesso que nem na ligação eu já conheci a voz dele. Está com voz de trovão agora, né? Está com a voz. Já há um tempo que eu falava com ele, nem na foto eu estava reconhecendo. Meu Deus do céu, está diferente, mano. Meu Deus, está pegando fogo. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa. Queridos, também estou acompanhado do meu amigo. E está muito chique, do nosso assessor, o Diego. O Diego faz todas as minhas agendas aqui em São Paulo, fora de São Paulo. Ele no nosso escritório, que Deus abençoe. E está aí também fazendo a nossa mídia, em nome de Jesus. Deus abençoe todos do altar à porta, da porta ao altar. Que Deus nos abençoe de forma poderosa. É uma honra estar nesta casa nessa noite. Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Marcos. O capítulo é o capítulo de número 2. O verso é o verso de número 1. Eu também quero saudar os irmãos que vão assistir esse vídeo através do nosso canal no YouTube. Marcos capítulo 2, verso de número 1. Marcos capítulo 2, verso de número 1. É a palavra para nossa reflexão e meditação dessa noite. Queridos, aproveitando que alguns ainda estão procurando a referência bíblica, entra lá no nosso Facebook, Assessoria Efatá ou Alex Rodrigues, segue lá o nosso perfil, ou no YouTube, Alex Rodrigues ou Efatá Assessoria. Você vai ficar por dentro do nosso ministério, por dentro de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos, nós temos usado no reino dele. Então, Instagram lá, Alex Rodrigues, ou Efatá Assessoria, segue lá, fortalece lá, em nome de Jesus. Quantos acharam? Diga glória a Deus? Glória a Deus. Capítulo 2, verso de número 1 está escrito assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4.
e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. Se você parar para prestar atenção no início da oração, nos louvores, até os louvores apontavam para Cristo, apontou para Jesus. E desde quando eu entrei nessa casa, ou desde quando chegou até a mim o convite dessa agenda, eu sempre peço uma palavra a Deus, para que Deus fale não só comigo, mas que fale com a sua igreja. E Ele me trouxe aqui para Marcos capítulo 2, e nós vamos navegar dentro dessa história. Nós vamos entrar a fundo dessa história, e eu tenho certeza que vai marcar não só a minha vida, mas também vai marcar a sua vida. Porque há um debate teológico entre pentecostais e entre neopentecostais. Eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, só na introdução, que será um pouquinho longa, para que a gente possa chegar onde Deus quer que chegue aqui através da sua palavra. Eu vou estender um pouquinho mais na introdução, porque está havendo um debate entre pentecostais e neopentecostais, entre pentecostais e alguns teólogos da nossa geração. E o debate e a fala, o assunto entre eles é sobre uma fala que Jesus falou, é sobre uma expressão que Jesus usou. Eu não me lembro se é Mateus capítulo 8, não me lembro, mas eu acho que é Mateus capítulo 8, aquela fala que Jesus disse assim, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar ou repousar a sua cabeça. E baseado nessa fala de Jesus, entrou-se esse debate entre teólogos e pentecostais, se de fato Jesus tinha ou não tinha lugar para reclinar a cabeça, se de fato Jesus tinha ou não tinha lugar para colocar a cabeça. Só que, queridos, eu fico com o que está escrito, eu fico com o que está na Bíblia. Quando a gente lê João capítulo 1, eu não sei se ela vai pôr no telão, João capítulo 1, verso 38, vai deixar claro, José Valdo, pastor Valdo vai deixar claro que Jesus de fato tinha lugar para reclinar a cabeça. Olha o que está escrito, olha o que está escrito. E Jesus, voltando e vendo que os que seguiam, disse-lhe, o que vocês estão procurando? E eles disseram, verso 39, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Eles estão perguntando aonde é a casa de Jesus, aonde Jesus mora. Se fosse hoje, qual é o seu endereço? Qual é o CEP da sua rua? Qual é o bairro onde você mora? Eles estão perguntando aonde é a casa de Jesus, porque baseado na fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, entrou um debate se Jesus tinha ou não tinha casa para morar, casa para habitar, casa para residir. Só que João capítulo 1, verso 38 e 39, o texto deixa claro que Jesus vai chamar eles e vai dizer para eles, vem ver aonde eu moro, vem ver aonde eu habito. Então, aqui já cai
pensamento ao contrário em relação ao que Jesus disse. Porque quando Jesus disse que não tem aonde reclinar a cabeça, Ele não está dizendo que Ele não tem casa para morar. Ele não está dizendo que Ele mora na rua, que Ele mora nas calçadas, que Ele mora nas praças de Jerusalém. Quando Ele disse que Ele não tem aonde reclinar a cabeça, ou o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, Ele está dizendo o seguinte: quando eu estou engajado na obra, quando eu estou empenhado na obra, quando eu estou exercendo as tarefas do reino, de fato eu não tenho nem na onde eu colocar a cabeça. Numa linguagem simples, quando eu estou no campo missionário, quando eu estou lá fora curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, curando os doentes, de fato eu não tenho nem na onde reclinar a cabeça. Mas Jesus está se referindo no sentido da obra, mas Ele não está dizendo que Ele não tem casa para morar. E baseado na Bíblia, deixa claro, existem vários textos na Bíblia que deixa claro que Jesus sempre teve casa para morar. Jesus nunca pagou aluguel. Jesus nunca morou atrás da casa da sogra, até porque nunca casou. Jesus nunca morou de favor na casa de ninguém, porque Jesus sempre teve casa para morar. No verso 40, mas no 39 mesmo, desculpa, 39, Jesus respondeu: venham ver, ou seja, Jesus vai levar a multidão para a sua casa. Jesus vai mostrar a sua casa para a multidão. Se não me falha a memória, aqui no texto, eu não vou ler o versículo agora porque eu não me lembro, mas ainda está no capítulo 1 do João, diz que quando chega na casa, Jesus percebe que a multidão está com fome, que a multidão está faminta, que a multidão está desejosa em beber e em comer. Então Jesus vai lá e alimenta a multidão com pão e com o suco da uva. Até porque Jesus não vai trazer ninguém na casa dele e deixar sair com fome. Todas as vezes que a gente vem na casa dele, ele sempre traz um alimento. Glória. Sempre tem um alimento que é a sua palavra, é o pão. Então, Jesus leva a multidão e mostra qual é o endereço da sua casa. O que João não conta é o que Mateus capítulo 13, verso 1 vai contar. O que João não conta, Mateus capítulo 13, verso 1 vai contar. E o que Mateus conta que João não conta? Naquele mesmo dia, Jesus saiu da onde? E assentou-se na onde? Então quer dizer que Jesus está saindo de casa. Então essa casa aqui não é de Pedro, essa casa aqui não é de João, essa casa aqui é de Jesus, porque Jesus sempre teve casa para morar. Só que o que João conta, Mateus não conta. E o que Mateus conta que João não conta? É que a casa de Jesus é na beira da praia, é na orla da praia. Se Jesus estivesse aqui hoje, morava no Guarujá, morava no Leblon. Por quê? Porque Jesus sempre teve casa para morar. E na onde era a casa de Jesus? Na beira. Ele abriu a porta, pastor Paulo. Ele abriu a porta, já sentou junto no mar. Ou seja, era na orla da praia. Então Jesus está deixando claro que ele sempre teve casa para morar. Jesus nunca dormiu nas praças de Jerusalém porque tinha casa. Jesus nunca dormiu nas marquises de Jerusalém porque tinha casa. E a prova disso está em Marcos capítulo 2, verso 1, que nós acabamos de ler. Só que o que Marcos disse, João não disse. O
que Marcos disse, Mateus não disse. Alex, e o que é que Marcos disse que João e Mateus não disse? É o endereço, é o bairro onde Jesus mora. Olha o que Marcos disse. E alguns dias depois entrou em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. João disse que Jesus só levou a multidão para casa. Mateus disse que a casa era na beira da praia. Só que Marcos ele vai ser mais detalhista, ele vai dar um endereço, ele vai dar um bairro onde Jesus mora. E qual é o bairro que Jesus mora? Em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum. Tinha uma casa em Cafarnaum. E essa casa aqui não era de família, não era alugada, não era de favor. Essa casa aqui era de Jesus. Então, só para vocês compreenderem o raciocínio aonde eu quero chegar, hoje nós não estamos aqui num shopping. Hoje nós não estamos aqui em uma churrascaria. Hoje nós não estamos aqui em uma pizzaria, em um cinema. Hoje nós não estamos aqui em um parque de diversão. Na onde nós estamos? Na casa de Jesus. Você não está em outro ambiente. Nós não estamos em outro lugar a não ser a casa de Jesus. E quem vem na casa dele não sai de mão vazia. E quem vem na casa dele não sai de mão abanando, mão à toa. Quem vem na casa dele, ele está dizendo: hoje tem pão para você, e hoje tem suco da uva para você. Só que, queridos, grave isso daqui. Marcos capítulo 2, Jesus está voltando para casa. Jesus está voltando para casa. Porque Jesus sabia viver esse equilíbrio. Jesus sabia viver, conciliar. Ele sabia conciliar o que era obra e o que era estar em casa. O que era casa e o que era estar na obra. Jesus não vivia todo dia marchando. Jesus não vivia todo dia falando línguas estranhas. Jesus não vivia todo dia em cima do monte. Jesus não vivia todo dia curando, todo dia libertando, porque tinha dia que ele estava curando, ele estava libertando, estava ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, purificando os leprosos, mas tinha dia que ele precisava estar em casa. Por quê? Porque como ser humano, ele precisava tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar as roupas, cuidar da casa. Porque como Deus, ele vivia curando, libertando. Mas como ser humano, ele tinha necessidade de voltar para casa. E Marcos capítulo 2 está deixando claro isso, que Jesus está voltando para casa. E por que ele está voltando para casa? Porque Jesus era organizado. Jesus não ia fazer a obra sem limpar a casa. Jesus não ia fazer a obra sem antes cuidar da sua casa, guardar a sua casa. E aliás, como ser humano ele precisava descansar também, gente. Como ser humano ele precisava de repouso. Até porque aqui ninguém é super-homem. Aqui ninguém é Mulher Maravilha. Aqui não tem, eu não estou pregando para super-homens e para mulheres maravilhas. Eu estou pregando para seres humanos. Seres humanos aqui que trabalham, que tem responsabilidades dentro da sua casa. Então Jesus, ele está voltando para casa. Porque como ser humano, eu não sei você, quando você rala o dia todo, quando você trabalha o dia todo, tem gente aqui que às vezes pula 4 horas da manhã, 4 horas da matina, já está no ponto esperando o ônibus, ou já está ligando o carro para ir trabalhar. E tudo que você quer depois de um dia cansativo, exaustivo, depois de um dia que você ralou o dia inteiro, tudo que você quer é ir para onde? É ir para casa. Eu não sei você, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho e colocar os pés para cima. Então Jesus, como ser humano, ele tinha necessidade de voltar para casa.
Porque tem pessoas que acham, que pensam, que servir a Cristo, andar com Cristo, é viver 1000% aqui dentro, aqui. Não, você tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar do seu casamento, tem que cuidar da tua casa. Então, como ser humano, Jesus tinha necessidade de voltar para casa. E Marcos capítulo 2, que nós acabamos de ler, está mostrando justamente isso. Jesus voltando para casa. E nesse dia aqui, gente, que ele está voltando para casa, nesse dia ele já tinha curado, nesse dia ele já tinha libertado, nesse dia ele já tinha feito o paralítico andar, nesse dia Jesus andou léguas fazendo a obra. Só que chegou a hora de voltar para casa. Isso daqui é só uma cereja no bolo. Me perdoa um pouco da introdução ser um pouco longa, mas só uma cereja no bolo. Eu fui pesquisar sobre a casa de Jesus, e eu descobri que essa casa aqui está no mesmo terreno da casa de Pedro. Está no mesmo terreno na casa de Pedro. Pedro não queria ver Jesus longe. Então Pedro cedeu terreno, cedeu uma casa para Jesus. Porque Pedro era sábio. Pedro não queria Jesus longe dele. Pedro queria Jesus mais perto dele. Se você der um Google, no mapa arqueológico sobre a casa de Jesus, você vai ver que a casa do apóstolo Pedro, a casa de Pedro, é colada com a casa de Jesus, na cidade de Cafarnaum. Porque Pedro está dizendo: eu posso ter o barco longe de mim, eu posso ter as redes longe de mim, eu posso ter os meus amigos longe de mim, mas Jesus eu quero perto. Mas Jesus eu quero perto. Então Marcos está contando que Jesus outra vez está voltando para Cafarnaum, está voltando para a sua casa. Se fosse hoje, se a notícia espalhasse que Jesus estava voltando para casa, iam fazer live no Instagram, iam fazer live no Facebook, iam fazer live no TikTok, iam fazer live em todas as redes nacionais. Todas as televisões do Brasil e fora do Brasil iam transmitir ao vivo a chegada de Jesus. Iam mandar nos grupos do WhatsApp, iam postar nos status, nas redes sociais. Sabe quem é que está em casa? Jesus. Sabe quem é que chegou em casa? Jesus. E o texto diz que no capítulo 2, verso de número 1, está escrito que soube-se que estava em casa. Quem é que soube? O que está no verso de número 2. E logo se ajuntaram tantos. É mais ou menos assim. A notícia se espalhou em Cafarnaum. A notícia repercutiu, ganhou repercussão. E qual foi a repercussão? Não está sabendo não? Jesus acabou de chegar para de graça, a notícia se espalhou. E quando a notícia se espalhou por toda Cafarnaum, desculpe minha linguagem chula, de forma ligeira, de forma rápida, foi tão rápido que está no verso de número 2. E logo, é mais ou menos assim, ó, um estralar de dedo. Não deu tempo nem de Jesus fechar a porta. Pastor, quando ele chega em casa, que ele vai fechar a porta, está no texto, gente. E logo se ajuntaram tantos, que nem nos lugares junto à porta cabiam. É mais ou menos assim. Jesus doido para tomar um suco da uva, pastor. Doido para comer um figo, comer um pão asno. Jesus doido para chegar em casa, descansar, colocar o pé para cima. Quando ele vai fechar a porta, a multidão diz assim: deixa a gente entrar. Não deu tempo nem dele fechar a porta. Olha o texto, diz que ajuntaram, me desculpe a minha linguagem chula, a porta da casa abarrotou de gente. A porta da casa encheu de gente. Por quê? Porque ficaram sabendo que Jesus estava em... A casa encheu
Porque tem gente que diz assim, ó, se eu não tiver no banner, a casa não enche. Se eu não abrir o culto, a casa não enche. Se eu não fazer um propósito, a casa não enche. Quem ainda enche casa é Jesus. Quem ainda enche ambientes é Jesus. Aí alguém disse assim, Alex, leva um cantor famoso, leva um pregador famoso, você vai ver aquela igreja lotada. Eu disse para ele, você está enganado. O que enche casa ainda é Jesus. Quem acredita que ainda é Jesus? É Jesus que enche casa. E detalhe, gente, a casa de quem? A casa de quem? Eu acho que eu vou pregar só por ele lá. A casa é de quem? A casa é de Jesus. Observa o texto. Jesus disse assim, ó, só quem é crente que vai entrar? Só quem congrega comigo que vai entrar? A casa é minha. E se a casa é minha, vai entrar quem eu quero. Vai pisar dentro da casa quem eu quero. Quem está entendendo? Alguém disse assim para mim, Alex, aqui não canta, aqui não prega. Eu falei, se a casa for sua, não canta mesmo, não prega mesmo. Mas se for de Jesus, quem está entendendo? A casa é de Jesus. Então entrou religiosos, entrou doutores da lei, entrou grande, entrou pequeno. Desculpe a linguagem. Entrou grande, entrou pequeno, entrou branco, entrou preto. Por quê? Porque a casa é de Jesus. Isso aqui que eu gostei daqui, pastor, que quando eu cheguei aqui na porta, eu não vi uma catraca que você tinha que colocar uma moeda para entrar. O acesso aqui é livre. Quem está entendendo? O acesso da casa é livre. Deixa eu ver quem entrou livre dentro da casa. Deixa eu ver quem entrou livre dentro da casa. Porque tem ambientes, casa que diz que é de Jesus, que você vai aí. Se você não passar o QR Code, se você não passar a oferta, você não entra. Mas na casa de Jesus ele disse, a casa é minha, aqui não tem catraca. Aqui você não precisa passar o QR Code. Pode entrar, o acesso é livre, o acesso é livre, o acesso é livre, o acesso é livre. Quem está entendendo? Deixa eu ver quem está na casa de Jesus hoje. Nós não estamos na nossa casa. Nós não estamos no sofá da nossa casa. Nós estamos na casa dele. Ele está dizendo, foi eu que peguei o acesso. Quem está na casa dele? E na casa dele não é proibido dar glória, não é proibido dar aleluia, não é proibido levantar a mão. Deixa eu ver quem trouxe. Então Jesus libera a casa para a multidão entrar. Gente, olha que lindo isso daqui. Eu já vou entrar na revelação. Jesus não cobrou para ninguém entrar. O acesso aqui é livre. Está no texto, gente. E logo se agitaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Ou seja, a casa encheu. A casa encheu. Ah, para de graça, a casa encheu. Pastor, a sala encheu, a cozinha encheu, os quartos encheu, a varanda encheu, o quintal encheu. Gente, desculpa a simplicidade, eu acho que até o banheiro encheu. Porque está um texto, gente, que nem junto à porta cabia de tanta. Jesus vendo aquela multidão dentro da sua casa. Gente, olha que lindo. Olha o que diz o verso 2. E anunciava-lhes a palavra. Jogou a conversa fora? Ficou contando histórias. Jesus disse, já que a casa está cheia, eu queria descansar. Eu vim para repousar. Só que quem vem na minha casa não sai sem receber uma. Aleluia. Você sabe por que ele te trouxe hoje na casa dele? É porque ele tem uma. Ele quer falar com você através da. Quem está entendendo? Quem veio aqui para ouvir Jesus falar? Quem entrou aqui para ouvir Jesus falar? Glória a Deus. E que eu acho mais lindo é que enquanto Jesus está pregando, ninguém está indo embora, ninguém está indo para casa. Quando
orar, a multidão não para de chegar na casa de Jesus. Eu fico me perguntando, que pregação é essa? Que palavra é essa? Que ninguém queria ir embora. Se fosse hoje, o povo estava gritando: fala mais, Jesus. Prega mais, Jesus. Anuncia mais, Jesus. O que? A palavra. Queridos, com todo respeito, vocês acham que nós íamos deixar nossa casa, deixar os nossos afazeres, para chegar aqui, para ouvir cabala, midrash, história da carochinha ou da mãe Joana? Jesus está dizendo: quem vem na minha casa, não sai sem ouvir a minha palavra. Ele te trouxe aqui porque tem uma palavra para você. Ele te trouxe aqui porque tem uma mensagem para você. E qual é a mensagem? A minha palavra vai te curar hoje. A minha palavra vai te levantar hoje. A minha palavra vai te pôr de pé hoje. Só que o detalhe mais bonito está aqui. Que enquanto Jesus está pregando do lado de dentro, do lado de fora, tem 4 homens que entram dentro da história. Jesus está pregando do lado de dentro da sua casa, mas do lado de fora, 4 homens estão vindo para a casa de Jesus. Só que esses 4 homens que estão indo para a casa de Jesus, no meio do caminho eles encontram um paralítico. Olha o detalhe, olha o detalhe. Jesus está pregando dentro, só que tem 4 homens que estão indo para a casa de Jesus. Verso de número 3. E o texto diz que esses 4 homens, quando eles encontram o paralítico, eles passam direto. Eles não passam direto, pastor. Gente, olha que revelação bíblica. Tem muita gente já na casa de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Então muita gente viu o paralítico e não teve coragem de pegar o paralítico. Porque tem gente que é assim: se eu chego, eu não quero que o paralítico chegue. Eu vou chegar lá na casa dele, o paralítico que fica no meio do caminho. Porque tem gente que vai e não quer que os outros vão também. Tem gente que chega e não quer que os outros cheguem. Tem pessoas que conseguem e não quer que os outros também conseguem com ela. Só que o detalhe, gente, é que se teve muita gente que passou e não pegou o paralítico, teve 4 que disse assim: o paralítico, se a gente chega, você vai chegar também. Você não entendeu? Esse ano Deus vai colocar pelo menos 4 do teu lado para dizer: se eu chego, você chega também. Se eu vou, você vai também. Se eu vou, sua casa vai também. Quem está entendendo? Se eu vou, sua família vai também. Por quê? Porque tem gente que ele não quer ser obstáculo, mas quer ser acesso. Porque tem gente que vem de ser ponte para a vida dos outros, acaba sendo barreira, acaba sendo impedimento. Só que o paralítico encontrou com 4, ou 4 encontrou o paralítico. E detalhe, gente, os 4 pegou o paralítico e colocou na onde? Nos ombros, sim ou não? Nos ombros. Agora, olha o detalhe aqui, gente. Os 4 que estão levando o paralítico tem nome? Hã? Mas eles estão andando. Eles não estão parados. Não tem nome, mas está andando. Porque tem muita gente que tem nome, mas está parado. Tem muita gente que tem nome, mas está estacionado. Mas aqui tem pelo menos 4 anônimos. Eu sou o primeiro, que não tem nome, mas está andando. Não tem nome, mas está andando. Cadê esse anônimo? E esse negócio de anônimo é bíblico. Tem 4 homens aqui que não tem nome, mas estão indo para a casa de Jesus. Queridos, quem disse que precisa ter cargo para vir para a igreja? Quem disse que precisa ter nome para servir a Jesus? Anônimo também vem para a casa dele. Desconhecido também vem para a casa dele. E esse negócio de anônimo é bíblico, quer ver? Lembra da menina que estava na casa de Naamã? Aquela menina tem nome? Mas tem um Deus Eliseu na vida. Lembra lá que os discípulos disseram: Senhor, a multidão está com fome, despede a multidão. Aí no meio da multidão apareceu um anônimo, um menino.
que não tem nome, mas tem pão e peixe. Aleluia. Não tem nome, mas tem pão e peixe. O problema aqui, gente, não é ter nome. O problema aqui é que tem muita gente que só valoriza quem tem nome e menospreza quem tem história. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Aquele paralítico tem nome, mas tem história. Qual é a história, paralítico? Estou há 38 anos aqui na beira do tanque, vendo gente subir para Jerusalém, descer de Jerusalém e eu na beira do tanque. Só que Jesus veio no tanque desse paralítico. Hoje você não vai ver ninguém subir nem descer. Quem vai para Jerusalém hoje é você. Pega a tua cama. Então, esses aqui não tem nome, mas eles estão andando para a casa de Jesus. Por causa da hora, escute isso daqui. Quando eles chegam na porta, pastor, quando eles chegam na porta, quem está na porta não entra e não deixa quem está fora entrar. Ou seja, a porta está fechada de pessoas. Aliás, a casa estava tão cheia, estava difícil de entrar. Só que quando eles olham para a porta e veem que tem gente, porque homens é assim. Homens gostam de fechar a porta. Homens adoram fechar a porta. Só que eu gosto de Jesus. Homens fecharam a porta embaixo. Mas alguém disse: se homens fecham a porta embaixo, nós vamos abrir uma porta. Acho que só a irmã que pegou, eu vou repetir. Se homens fecham a porta embaixo, eu não sei qual foi dos quatro, ou se for o paralítico. Alguém disse: vamos abrir uma porta em cima. Aleluia. Você não compreendeu? Então eu vou entregar. Essa palavra aqui é para a sua família, para a nossa família. Se as portas aqui embaixo estão fechadas para a sua família, fica tranquilo. Jesus te trouxe aqui para a casa dele para dizer para você: eu estou abrindo porta lá de cima. Você não está entendendo, não? Está vindo acesso lá de cima. Alá, meu tchê, vai. Eu vejo portas se abrindo aqui. Eu não sei se é portas espirituais que você está precisando, mas ele está abrindo. Eu não sei quais são as portas materiais, se é no sentimental, se é no financeiro, se é no profissional, mas ele está dizendo: fica tranquilo, eu sei que homens têm fechado porta aqui para você, mas eu estou abrindo porta lá de cima, eu estou abrindo porta lá de cima. Quem acredita que Jesus está abrindo porta lá de cima? E o que eu acho mais lindo é que eles não voltaram para casa chorando, não voltaram para casa se lamentando, dizendo: não dá para chegar, não dá para entrar. Eles não voltaram para casa. Ô gente, me desculpe que eu vou falar aqui, eu vou falar porque está na Bíblia. Lembra que Zaqueu tentou ver Jesus por baixo e ele conseguiu do jeito que ele queria? Não. Ele voltou para casa chorando? Ele voltou para casa se lamentando? Ele voltou para casa assim: ó, não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, não vou mais adorar. Foi isso que ele fez? Ele disse: eu vou engolir o choro e vou para cima, eu vou para a figueira. Porque se por baixo não dá, o que você vai fazer? Eu vou para cima. 2026, Deus está dizendo para alguém: vai para cima. Alex, mas estou dando para comprar uma casa, vai para cima. Estou dando para fazer aquele curso, fazer aquela faculdade, vai para cima. Estou dando para abrir aquele CNPJ, para abrir aquela empresa, vai para cima. Deus está dizendo: se por baixo não dá, faz igual o Zaqueu. Faz igual os quatro pegaram o paralítico e foram para cima. Gente, e a maioria das escadas da antiguidade, ou era de barro puro, ou era feita de madeira de acácia pura, revestida de barro. Agora imagina 4 homens sem pular degrau, porque tem gente que quer ir para cima pulando degrau. Cuidado, você pode tropeçar. Vai degrau por degrau. Você não está entendendo, não? Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Vai ser difícil, mas vai chegar. Quem está entendendo? Vai ser difícil, mas vai prosperar. Vai ser difícil, mas vai multiplicar. Vai ser difícil, mas haverá. Você vai conseguir. Está no texto, gente. Que eles conseguiram chegar no telhado. Eu quero ver se vocês já estão de Bíblia agora. Quantos vão subir no telhado?
4 que estão carregando um paralítico, mais um paralítico. Quantos vão subir no telhado? Com todo respeito, eu não sei se aqui pode, pastor, com a permissão. Diga para o seu irmão, subiu 5 no telhado. Diga, subiu 5 no telhado. Diga para ele. E o telhado não caiu. Não diga que o telhado não caiu. Diga para ele, sabe por quê? Porque eles estão em cima. Mas a base chamada Jesus está. Não, você não compreendeu, eu vou repetir. Sabe por que o telhado não caiu? Porque eles estão em cima, mas a coluna, mas a estrutura, mas a base chamada Jesus está embaixo. Sabe por que tem muito telhado caindo por aí? Porque a base é o dinheiro, a base é os amigos, a base é o que possui. É por isso que tem muito telhado caindo por aí. Mas quem tem Jesus como base, pode ter dinheiro, mas a casa não cai. Pode ter casa, pode ter emprego. Quem está entendendo? Jesus está dizendo: quem é a base da tua casa? Quem é a base da tua chamada? Quem é a base do teu ministério? Quem é a base dos teus filhos? Quem é a base da tua família? Deixa eu ver quem tem Jesus como base aqui. É por isso que tem muito telhado caindo por aí, porque a base não é Jesus. Eles estão em cima, mas a base chamada Jesus está na onde? Embaixo. Subiram 5 no telhado, gente. E eu te pergunto: quantos que vão descer na casa? Subiu 5, mas quantos que vão descer na casa? Mais uma vez, é a última, eu prometo. Diga para o seu irmão: fica tranquilo nesse ano de 2026. Ah, você não falou não, você me enganou. Diga: fica tranquilo, ô meu irmão, fica tranquilo. Ô varô, fica tranquilo. Diga aí, fica tranquilo. A tua vaga está garantida nesse ano. Olha só, irmã, levantou a mão aqui. Não, subiu 5, mas quanto desceu? Hã? Diga: a tua vaga está garantida, o acesso ao céu está garantido. Quem está entendendo? A tua vitória está garantida. Oh meu Deus, eu vou falar isso aqui de novo. A tua vitória está garantida. Quem acredita nessa palavra? Subiu 5, mas só desceu o paralítico. É Jesus dizendo: fica tranquilo, nesse ano você vai ver muitas portas na sua frente fechadas, mas eu vou te dar estratégia. Se por baixo não dá, você vai para. Porque tem hora, gente, que tem que mudar a estratégia. Sim ou não? Sim. Se você entregou o currículo na segunda não te chamou, muda a estratégia. Eu vou entregar na terça. Tem que mudar a estratégia. O paralítico não voltaram para casa com ele. Se pela porta não dá, o que nós vamos fazer? Nós vamos para cima. Oh meu Deus. Lá vai. O diabo está doido que o teu telhado caia. Tudo que ele queria é ver o telhado dessa igreja caindo. Quando eu falo telhado caindo, não é para cair aqui o fogo. Eu estou dizendo no aspecto espiritual. Ele não quer ver ninguém aqui cantando, ninguém aqui louvando, ninguém vindo para o culto, ninguém adorando, ninguém dando glória a Deus. Só que ele esqueceu que a base dessa igreja não é quem canta, não é quem prega, não é quem tem cargo. A base desse ministério ainda é quem acredita nisso. Abre a boca para ele aqui hoje. Glória a Deus. E casa que Jesus entra, lá vai. Acontece alguma coisa. Eu vou te provar. Descer o paralítico. Só que para descer o paralítico, teve que abrir um buraco no telhado. Sim ou não? Sim ou não? Pastor Valdo, Deus falou comigo na joelhologia, na oração. Falou comigo na oração, na joelhologia.
O buraco que abriram, Josebão, era da medida da cama, só passava a cama. Eu falei, Deus, por quê? Aí Deus falou, Alex, é porque eu só dou vitória certa na medida. Glória a Deus. Você não entendeu, não? Deus está dando vitória certa na medida certa. Quem vai entender? 2026 é a vitória certa na medida certa. Vitória, até você na glória. Vitória certa na medida certa. Vitória certa na medida certa. Quem acredita que vai ter vitória certa na medida certa? Engraçado que na onde o paralítico desceu, foi logo no meio, no centro, na onde Jesus estava pregando dentro da. Diga para o seu irmão, Jesus teve que parar a palavra para poder levantar um paralítico. Porque aquilo que eu prego, se eu pregar, não ser capaz de levantar quem está na cama, é melhor que eu não pregue. Lembra do Eut, quando caiu da janela? Lembra? Paulo parou de pregar, ele parou o sermão no meio do caminho para levantar quem está caído. Porque se aquilo que eu prego, eu não sou capaz de ajudar quem caiu, é melhor que eu não pregue. Mas Jesus disse para o paralítico: você veio na direção certa, você veio no culto certo, você está na igreja certa, você está no ambiente certo. Quem está entendendo? Só que detalhe, os fariseus que estavam dentro da casa começaram a razoar em seus corações, dizendo: ele vai curar um pecador. Está assim porque pecou. Vocês conhecem a frase, gente? Verso de número 9 do capítulo 2. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: está perdoado os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder, não só para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta do teu leito e vai para a tua casa. Porque o paralítico, ele não foi em outra casa, a não ser a casa de Jesus. Lá vai. Então quer dizer que ele entrou deitado, mas está saindo. Eu não sei como você entrou nesse ambiente hoje. Eu não sei como você entrou na casa de Jesus hoje, mas ele está dizendo: deitado você não sai. Vai sair com a cabeça de pé, vai sair com a alma de pé, vai sair. Quem está entendendo? Só quem vai sair. Deixa eu ver aqui. Entrou deitado na cama, mas vai sair com a cama nas costas. Gente, eu vou fazer aqui um paralelo, eu já vou terminar por causa da hora. Escute isso daqui. Esse paralítico aqui, Diego, pegou a cama e de fato foi para casa. Pegou a cama e foi para casa. Ou seja, ele levou um milagre lá para dentro da casa. Ele foi para casa comigo. Eu não sei você. Eu já estou levando o meu. Quem vai levar o seu? Alá e o réu. Qual é o milagre lá que você precisa lá dentro? É uma libertação? Vai chegar. É uma salvação? Vai chegar. É uma cura? Vai chegar. Porque quem vem na casa de Jesus não sai de mão vazia. Lembra que eu disse? Não sai de mão vazia. Lembra que eu disse? Só que o paralítico do tanque de Betesda, quando ele foi curado, ele pegou a cama e ele foi para casa. João capítulo 5 diz que o paralítico pegou a cama e foi para a festa em Jerusalém comemorar. Você não está compreendendo, não? Alex, você está pregando para agradar? Não, eu estou pregando que Deus está mandando pregar. Já começa janeiro comemorando. Você não está entendendo, não? Já começa 2026 comemorando. Porque quem vem na minha casa não vai voltar para casa deitado na cama, vai voltar de pé glorificando. Quem está entendendo? E casa que Jesus entra, ou casa que Jesus está, tem milagre. Eu vou te provar que casa que ele entra, alguma coisa acontece. Lá vai. Na casa dele curou o paralítico, porque quando quem vem na casa dele pode até entrar doente, pode entrar com dor de cabeça, pode entrar com enxaqueca, dor na perna, dor na coluna, lá vai, pode entrar com infecção.
infecção, pode entrar com hemorragia, pode ter calor. Se Jesus chegar na casa, a doença vai embora. A doença vai embora. Porque casa que ele entra tem cura, casa que ele está tem milagres, casa que ele está tem sinais, tem maravilhas, tem problema. Lá vai. Lembra da casa de Pedro? Ele curou a sogra de Pedro. Lembra na casa de Zaqueu? Ele entrou com salvação. Lembra na casa de Levi? Ele também entrou com salvação. E para você dar glória, Na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria, ele entrou com vida, ele entrou com vida, ele entrou com vida. lá vai. Mateus 26, verso 6, 7, 8. Na casa de Simão leproso, Ele entrou com purificação. Só para você dar glória, quando ele está em casa tem cura. Quando ele está em casa tem libertação. Quando ele está em casa tem salvação. Quando ele está em casa tem vida. Quem está entendendo? Quem acredita que ele está na casa, sempre de pé glorificando ele. Ele está em casa. Só quem acredita que ele está em casa. Deus é poderoso. pastor, eu encerro aqui. Quando o culto acabou da casa de Jesus, a multidão foi embora, sim ou não? Inclusive o paralítico que recebeu o bi. Só que tem um detalhe: quem ajudou a tampar o buraco? Porque todo mundo quer ver o paralítico andar, sim ou não? Todo mundo quer receber um milagre, sim ou não? Mas quem ajudou Jesus a tampar o buraco? É porque tem os tiradores de telha. Mas nessa obra aqui, pastor, Deus só vai enviar colocadores de telha. Aqueles que estão dispostos a ajudar. Não só no aspecto espiritual, mas também no material. Se o pastor disser, abre o culto, ele vai abrir. Vai fazer evangelismo, aí quem está entendendo? Deus está levantando levantadores. Cadê? Deixa eu ver. Cadê os levantadores? Colocadores de Deus. Ele conta com você na ajuda na casa. Quem está entendendo? Mas a palavra é: leva um milagre. Tudo que estava parado, oh meu Deus, eu vou falar. Tudo que estava paralisado na tua vida Vai começar a dar hoje. Você não está entendendo, não? tudo que estava paralisado, como estava paralisado na vida daquele homem, Vai começar a andar, vai começar a fluir, vai começar a prosperar. Quem está entendendo? Quem toma posse dessa palavra? Aplauda Jesus por essa palavra. Deus abençoe. Deus abençoe. Aplauda mais alegre para Deus, galera. Deus abençoe você que vai ver essa palavra pelo canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Porque tudo que estava paralisado, Jesus fez andar hoje na sua vida. Quem pode aplaudir Jesus?